O tema de hoje, então, é estruturas mistas e híbridas aço-concreto. Vamos lá. O Esse tema de estrutura híbrida e mista, ele tem a função de caracterizar o que é uma estrutura mista e o seu comportamento, o que é uma estrutura híbrida e o seu comportamento, e principalmente diferenciar esses comportamentos. Por quê? O comportamento de uma estrutura mista, de um elemento, aço e concreto juntos, é muito diferente do comportamento de uma estrutura híbrida, de uma estrutura de aço ligada a uma estrutura de concreto. E aqui a gente consegue caracterizar muito bem o que é uma estrutura híbrida e o que é uma estrutura mista. Imaginem vocês que eu tenho uma viga de aço suportando uma laje de concreto. Esta viga de aço, ela, em função de carregamentos transversais, ela vai sofrer uma flexão, assim como a laje que está sobre ela também sofrerá flexão. Ora, quando esses dois elementos, a estrutura metálica, representada pela viga metálica, e a laje de concreto, que está apoiada na viga, estão submetidas à flexão, não há uma ligação entre esses dois elementos e, consequentemente, é possível notarmos um escorregamento relativo entre os dois materiais. Além disso, é possível também notar um descolamento do concreto em relação à viga de aço. E se a gente for analisar o diagrama de tensão e o diagrama de deformação, nós vamos perceber que eles são completamente independentes. Eu tenho na viga superior um diagrama com compressão acima da linha neutra e contração abaixo dessa linha neutra, que é independente de um outro diagrama de tensão ou de deformação da laje, que tem compressão na face superior e tração na face inferior. Então, numa estrutura híbrida, nós utilizamos vários materiais diferentes, mas que não trabalham como um único material. Agora, eu vou pegar esta mesma estrutura aqui, essa mesma viga, essa mesma laje, e vou conectá-las através do que nós chamamos de conectores de cisalhamento. Esses conectores de cisalhamento são elementos de aço soldados na mesa superior da viga, antes da concretagem. Daí, a gente faz a concretagem da laje e esses conectores ficarão embebidos nesta laje de concreto. De tal forma que, quando há flexão, existe uma troca de cisalhamento longitudinal entre a viga e entre a laje. E essa troca existe porque este conector de cisalhamento está impedindo o deslocamento relativo de um material em relação ao outro e também está impedindo o descolamento de um material em relação ao outro. Então, com a simples colocação de conectores de cisalhamento, nós vamos conseguir ter uma experiência gratificante. Por quê? Uma quantidade muito pequena de investimento, que são os conectores de cisalhamento, nós vamos conseguir um aumento de resistência substancial, porque agora a nossa estrutura não é só composta por uma viga de aço e uma laje de concreto independentes. Agora, os dois materiais trabalham juntos e a característica desse trabalho conjunto é que ambos terão um único diagrama de tensão ou um único diagrama de deformação, de tal forma que a linha neutra se desloca para cima, ela não está mais aqui, ela se desloca para cima, e acima da linha neutra, parte do perfil está comprimido e a laje está comprimida. E abaixo da linha neutra,
nós temos o perfil de aço todo tracionado. Isso é uma estrutura mista. Os 2 materiais trabalham como se fossem apenas um material, com um diagrama. E o que é uma estrutura híbrida? Eu tenho 2 materiais trabalhando cada um independentemente dele. De uma forma bastante genérica, a gente pode dizer que, nesse caso, a laje para a viga é um carregamento permanente. Nesse caso, a laje para a viga é um elemento que contribui na resistência do elemento misto. Essa é a grande diferença e nós podemos ter, então, lajes que, são conectadas às vigas, transmitindo, cisalhamentos horizontais na interface desses materiais. E quem é que resiste a essas forças de cisalhamento? Justamente os conectores de cisalhamento, que eles vão absorver esta, esse cisalhamento longitudinal ao longo de toda a viga e transmiti-lo para o concreto, de tal forma que ambos resistam às ações que vão atuar nessa estrutura. E a grande vantagem das vigas mistas é justamente esse acréscimo de resistência, e esse acréscimo de resistência nos leva a uma redução de material empregado, a uma redução da altura da viga que é empregada. A gente pode, fazer estimativas, do vão para estimar a altura dos elementos estruturais. Se eu tivesse uma viga de concreto armado, a altura desta viga de concreto armado seria o vão sobre 10. Então, se eu tenho um vão de 10 metros, vamos dizer que a gente tem um vão de 12 metros, esta viga de concreto teria uma altura total de 1,20 m. Se eu fosse usar uma viga de aço, a altura da viga de aço, aqui eu estou considerando a laje como parte da altura da viga. A altura dessa viga de aço seria de aproximadamente 60 centímetros. Então, eu teria o perfil de aço com a laje sobre ele, e a altura desse perfil seria de 60 centímetros, num vão de 12 metros. Se eu considerar uma viga mista trabalhando com a laje, esse vão de 12 metros resultaria numa viga sustentando a laje de 40 centímetros, entre 40 e 50 centímetros. Isto em função do quê? De haver conectores de cisalhamento, fazendo com que ambos os elementos trabalhem em conjunto. Esta obra aqui que eu fiz, olha, é no Espírito Santo, é uma concessionária Toyota lá no Espírito Santo. Essa viga, para vocês terem ideia, ela tem 20 metros de comprimento e uma altura de 61 centímetros. Vejam que estas vigas estão sustentando o que a gente vai falar logo à frente, está sustentando uma laje mista. Uma laje mista feita com as chapas dobradas do steel deck e o concreto por cima dela. Além disso, o que chama muito a atenção de pavimentos estruturados em aço, e é isso, exatamente essas características que a gente vai falar muito nesse programa de imersão, Masterclass Pavimentos Mistos. A gente vai falar muito de vigas mistas, como fazer o lançamento das estruturas, das vigas, para que a gente tenha a economia, qual o tipo de ligação entre vigas que nós devemos fazer, ligações simples, ligações mistas semi-rígidas, qual tipo de laje que a gente deve colocar. Quando a gente coloca laje, qual é o espaçamento entre as vigas que nós vamos precisar utilizar, e quando a gente utiliza a laje mista, além do steel deck desta chapa de aço servir
como armadura positiva, existem particularidades de armação anti-fissuração, de armação para resistência ao momento negativo, que também contribuirá para uma laje mista semicontínua, aberturas, como é que a gente vai dimensionar essas aberturas e como é que nós vamos detalhar essas lajes, esses elementos. Então, por isso que a gente está fazendo esta maratona de aulas com o objetivo de inserir todos os conceitos e convencer, efetivamente, vocês a se matricularem num curso de longo prazo, num programa de 1 ano de curso, em que haverá mentorias ao vivo para que vocês possam já captar projetos, oferecer projetos de estruturas mistas aos seus clientes com o nosso apoio. E esse objetivo, ele é traçado justamente para que vocês antecipem o retorno sobre o investimento que vocês terão, para que vocês passem a vender antecipadamente os seus projetos de estrutura mista. Mas voltando aqui, o que chama muito a atenção é a produtividade. Um pavimento em estrutura mista, a gente vai montar de 20 a 25 vigas por dia, o que corresponde a 250 a 300 metros quadrados por dia. Vamos imaginar que eu tenha uma laje de 900 metros quadrados. 900 não, vou fazer uma conta mais fácil. 1.200 metros quadrados. Pavimento tipo com 1.200 metros quadrados. Num pavimento desse, a gente costuma formar 2 equipes, colocamos uma grua deste lado, colocamos uma outra grua deste lado, formamos uma equipe de montagem, uma equipe de montadores para o lado esquerdo e uma equipe de montadores para o lado direito. Ora, se cada equipe monta 300 metros quadrados por dia de viga, então isso significa dizer que em 2 dias eu tenho todo esse pavimento montado e nos mesmos 2 dias eu tenho todo esse outro pavimento montado. Então, montei em 2 dias. Ora, as estruturas, as mistas para pavimentos, não necessitam ser escoradas. Elas são construções não escoradas. Por quê? A viga não precisa de forma, a viga não precisa de cimbramento, a viga não precisa de escoramento. A laje mista não precisa de forma, porque o próprio steel deck, a própria chapa de aço corrugada, que depois da cura do concreto servirá como armadura positiva da laje, tem a função de forma. Ah, mas, Alexandre, eu já vi pavimentos mistos de aço e concreto escorado. Você pode escorar. Você consegue uma pequena economia de material, nesse caso. Entretanto, você tem um gasto de tempo em função da baixa produtividade, onde você vai precisar escorar, tirar o escoramento, fazer o reescoramento, deixar 2, 3, 4 pavimentos com reescoramento, alguma coisa que você não precisa fazer aqui. Quando você junta o custo do material, o custo da mão de obra, os riscos envolvidos e a antecipação do retorno sobre o seu investimento, não há como a construção não escorada ser muito mais vantajosa do que a construção escorada. E eu montei aquilo em 2 dias. Se eu montei aquele pavimento em 2 dias, eu vou pegar, espalhar o steel deck em mais um dia, colocar os conectores de cisalhamento no mesmo dia. No dia seguinte, eu faço todas as armaduras adicionais.
trabalhando tudo em um único turno, e no quinto dia faço a concretagem da laje. Acabou meu ciclo da laje, do pavimento tipo. Eu estou montando um pavimento tipo a cada 5 dias, de 1.200 metros quadrados, sem estressar cronograma, trabalhando num único turno. Sabe por quê? Porque se eu trabalhar em 2 turnos, eu vou fazer um pavimento em 3 dias. Ora, qual é o sistema construtivo que te dá uma agilidade tão alta, tão grande, como essa das estruturas mistas de aço e concreto? O pré-moldado de concreto? Eu acho que não. Por quê? O peso dos elementos para montagem e a capacidade dos guindastes tem que ser tão grande que a produtividade de içamento é muito menor do que a produtividade das estruturas metálicas. Então, eu diria que a estrutura pré-moldada de concreto para pavimentos, com laje alveolar, com vigas pré-moldadas, com pilares pré-moldados, se aproxima, mas não é igual, se aproxima da produtividade das estruturas mistas de aço e concreto. Eu sou a favor sempre da industrialização da construção. Você precisa pensar a sua obra não como um canteiro de obra, mas como um canteiro de montagem, produzindo o máximo possível fora do canteiro e levando os materiais prontos para aplicação, apenas para montagem neste canteiro. Por isso que eu digo, transformar um canteiro de obras num canteiro de montagem. E a construção industrializada permite isso. A construção modular permite isso. E quando a gente fala em construção modular, a gente se aproxima muito das estruturas metálicas. Quando a gente trabalha em fábrica, a gente vai ter equipamento, CNC. Nós vamos ter controles de qualidade muito mais rígidos do que na obra. Nós não vamos ter intempéries que nos atrapalhem de produzir o que nós estamos produzindo. Nós podemos ter um sistema de gestão integrado com engenharia simultânea, de tal forma que a gente vai fazer todo o planejamento para que nós façamos a produção, o transporte, o embarque, o transporte e a chegada no canteiro, para que esses materiais sequer fiquem armazenados, para que esses materiais saiam diretamente da carreta para os seus pontos definitivos de montagem, economizando áreas de canteiro, economizando mão de obra. E a gente vai ver isso. Mas vamos voltar à parte técnica das estruturas, das vigas mistas de aço e concreto. Este daqui é um exemplo que eu fiz de uma seção de viga mista, aonde eu tenho a laje de concreto e a viga de aço, como eu tinha mostrado. Existe a possibilidade da gente buscar a plastificação total da seção. Ou seja, fazer com que o concreto atinja o 0,85 do FCK e a viga atinja a tensão de escoamento, a plastificação total. Ricardo, você está dizendo que nós precisamos ter números comparativos entre estrutura convencional e mista? Pois eu tenho e vou mostrar da época que eu estava na Método ainda, que eu era diretor da Método, e vou mostrar para você, tá? Com números de empreendimentos reais. Então aguarde um pouco que você vai ver isso. Como é que a gente vai calcular uma viga mista? É fácil calcular. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar qual é a posição da linha neutra plástica. Eu tenho 2 possibilidades de posição de linha neutra plástica.
A linha neutra plástica pode passar pela viga de aço, como é este caso aqui, ou a linha neutra plástica pode passar pela laje de concreto. Qual é a diferença entre um caso e outro? A diferença é a seguinte: se a linha neutra plástica passa pela viga de aço, parte da viga de aço estará comprimida e haverá uma resultante de compressão na viga de aço. E toda a laje de concreto estará comprimida com 0,85 de FCK e uma resultante de compressão na viga, que a gente até já sabe quanto vale. 0,85 de FCK vezes a largura efetiva da laje vezes a espessura dessa laje de concreto. E abaixo da linha neutra? Abaixo da linha neutra é como se a gente tivesse um perfil T, todo ele tracionado com uma resultante de tração. Diferente deste primeiro caso aqui, a gente pode ter a linha neutra plástica passando pela laje de concreto. Quando acontece isso, o que está abaixo da linha neutra, o trecho de laje que está abaixo da linha neutra, estará tracionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar a tração, a parte tracionada do concreto, e vou considerar apenas o trecho comprimido dessa laje de concreto aqui. Ou seja, se a linha neutra passa pela laje, todo o perfil de aço estará tracionado e parte da laje de concreto estará comprimida. Isso significa dizer que basta eu determinar a posição da linha neutra e eu terei a resistência da minha viga mista. Por quê? Ora, se eu tenho um conflito fletor externo atuando, um momento fletor, por exemplo, devido a esse carregamento, que produz um diagrama de momento fletor como esse. Então, aqui eu tenho o momento de cálculo máximo. Esse momento de cálculo máximo, ele está atuando nessa seção, e quem é que vai resistir a esse momento fletor? Este binário multiplicado por este braço de alavanca. Ou seja, o momento resistente de cálculo será igual a essa força de tração resultante vezes esse braço de alavanca D, ou, ou essa força de compressão vezes esse braço de alavanca dividido por um coeficiente de ponderação. Força vezes braço de alavanca. Nesse caso, eu tenho este braço de alavanca, mais este braço de alavanca, mais esse braço de alavanca. Nada que estresse a gente na hora do cálculo. Da mesma forma, eu consigo determinar qual é o momento resistente de cálculo para combater o momento atuante. Legal, muito bom. Então, vai ser fácil de calcular. Vai ser fácil. O problema que vai aparecer lá na frente é que a gente tem várias situações de estrutura mista escorada, estrutura mista não escorada. E isso é por isso que o curso, o programa de Masterclass Pavimentos Mistos dura 1 ano. Eu preciso fazer esse equilíbrio e as resistências para viga mista escorada, viga mista não escorada. Viga mista que atinge a classificação total, viga mista que não atinge a classificação total. Eu preciso verificar viga mista com interação total, viga mista com interação parcial. Se a linha neutra passa no perfil de aço, se ela passa, quando eu tenho steel deck, eu tenho um vazio. O vazio entre a laje
e a viga de aço, ou se ela passa na laje de aço. Para cada um desses casos que eu comentei, eu preciso ensinar o expert, a pessoa que se tornará expert no assunto, todos os casos. Então, eu decidi fazer esse programa de 1 ano com mentoria ao vivo. Percebam que nessa interface nós temos que transferir a força do aço para o concreto. Nessa interface, nós temos que transferir a força do aço para o concreto. Como é essa transferência? Nós vamos pegar isso daqui, as tensões que atuam nessas interfaces, e falar: olha, eu tenho uma força de cisalhamento horizontal nessa interface. Quantos conectores de cisalhamento eu vou precisar para que haja interação completa nesta viga mista, eu consiga economizar aço, eu consigo reduzir a altura desta viga, e se eu tiver, olha só, se eu tiver uma redução de 10 centímetros na altura da viga de um pavimento de 30 andares, eu terei uma redução de 3 metros na altura total do edifício, um pavimento inteiro praticamente. E não é só ganhar um pavimento ou deixar de construir um pavimento inteiro. Imagina você pegar 3 metros e multiplicar pela quantidade de tubulações que você vai fazer nas prumadas, você pegar e multiplicar pela quantidade de cabos e fios que você vai economizar e, principalmente, multiplicar 3 metros pelo perímetro do edifício e entender quanto de fachada você vai economizar. Ricardo, você está entendendo como é esse jogo? Não é só comparar estrutura com estrutura, tá? A diferença é justamente você pegar e entender quais são os benefícios que a estrutura mista traz em relação à economia, a riscos e ao fator financeiro, efetivamente. Então, eu já trabalhei em construtora, eu fui diretor de construtora. Como é que o orçamentista menos avisado faz a comparação de um edifício em aço com um edifício de concreto? Ele pega o item estrutura, saca do orçamento, daí ele pegou um monte de orçamento de fabricante de estrutura metálica. Ah, esse daqui é o menor, deixa eu compatibilizar. Está compatibilizado, esse é menor. Eu coloco ali, só. Ele não vê o quanto economiza de fachada, ele não vê o quanto economiza de tubo, ele não vê o quanto economiza de fio, de cabo, de fundação, de despesa indireta, de canteiro de obra, nada disso, tá? Então vamos lá. O Ricardo está perguntando: aplicações práticas no software, tipo TQS, CPCAD, teremos? Não. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar você a calcular tudo manualmente, e cada um vai utilizar o software que quiser para dimensionar a sua estrutura. O importante é você ter o conceito, saber como lançar essa estrutura, quais os resultados que você espera e, a partir daí, utilizar os softwares que vocês estão acostumados a usar. Eu, por exemplo, estou acostumado a usar o Strap. Então, eu vou adaptar tudo aquilo que eu aprender ao Strap. Você está acostumado a utilizar o IDEA, você está acostumado a utilizar o SCIA. Então, você vai pegar todo esse aprendizado e utilizar o software em relação àquilo que você aprendeu. O objetivo é esse, tá? Muito bem. Então, eu calculei qual é a força de cisalhamento horizontal, determinei qual é a resistência de um conector de cisalhamento. Esse conector de cisalhamento pode ser um stud bolt, que é o pino de aço com cabeça, pino redondo, pode ser um perfil U laminado, pode ser um perfil U de chapa dobrada, e vocês vão ver na aula de conector da quinta-feira que pode ser um conector chamado de perfobond, que é uma chapa perfurada em que você passa vergalhões de aço por esses furos para fazer a conexão entre viga e laje. Existem muitos outros conectores, tipos de conectores, mas
Esses são os que a gente realmente, utiliza em edifício. Quando nós temos lajes mistas, o que nós vamos utilizar é só o conector de cisalhamento tipo Studebolt. Por quê? Porque ele é rápido, ele é produtivo, e você tem um equipamento de eletrossoldagem semiautomático, que por cima do steel deck você solda a viga ao conector de cisalhamento, sem ter que recortar o steel deck. Muito bem. Tenho a força de cisalhamento horizontal, tenho a resistência de um conector, pego a resistência total, divido pela resistência do conector, sei qual é a quantidade de conectores de cisalhamento que preciso usar. Legal. Então, nada mais óbvio do que nós ensinarmos como calcular a resistência desses todos os conectores de cisalhamento durante o curso. Nada mais óbvio da gente ensinar vocês como distribuir esses conectores de cisalhamento para ao longo da viga, em função do tipo de carregamento que ela tem, tá? E aí nós podemos dizer o seguinte: se a força de tração do perfil de aço é maior do que a força de compressão na laje, a linha neutra passa na viga de aço. Se a força de tração no perfil de aço é menor do que a força de compressão na viga, a linha neutra passa na laje. Olha que fácil é de descobrir aonde está passando a linha neutra plástica. Bom, daí nós temos que entender se as vigas são compactas, se elas são semicompactas, se são construções escoradas, se são construções não escoradas, se a interação entre aço e concreto será de interação completa ou de interação parcial. Isto tudo é importante você saber. Por quê? Não adianta saber calcular. Você precisa saber aonde utilizar cada uma dessas situações para conseguir não só segurança, mas também economia, porque sem economia não se viabiliza projetos. Então, o especialista num determinado assunto tem que oferecer ao seu cliente, tem que oferecer à sua empresa alternativas, e para oferecer alternativas, precisa dominar o assunto. O que eu estou oferecendo é que você domine o assunto, estruturas mistas para pavimentos de edifício. Aqui, nós podemos ver que, além de vigas de alma cheia, nós podemos utilizar treliças para grandes vãos, que é o assunto do Alberto amanhã. Essas treliças para grandes vãos, elas têm uma enorme vantagem em relação às vigas de alma cheia. Por quê? Porque para grandes vãos, elas vão utilizar uma quantidade de aço muito menor do que nas vigas de alma cheia. Ah, mas isso daqui é no metrô, é uma foto que eu tirei no metrô aqui em São Paulo, linha Lilás, tá? Metrô de São Paulo. Viga mista, treliçada. Ah, mas daí a altura da viga mista não será maior do que a altura da viga de aço de alma cheia? Sem dúvida, será. Entretanto, você tem toda a vantagem para passar as suas instalações sem a necessidade de colocar aquele espaço entre a estrutura e um forro que você estará economizando, porque ela é toda vazada. Você consegue passar hidráulica, elétrica, ar-condicionado, pneumático, se tiver tudo que você precisa, pelos vãos da treliça mista. E nós podemos, aliás, em geral é assim que acontece, fazer o seguinte: as vigas mistas trabalham nos maiores vãos como vigas secundárias. E as vigas de alma cheia trabalham como vigas principais nos menores vãos. Ou seja, um lançamento estrutural para esse tipo
é fazer com que, nos menores espaçamentos, eu coloco vigas de alma cheia. E nos maiores vãos, eu coloco vigas treliçadas. Então a gente poderia ver uma coluna aqui, uma coluna aqui e as vigas treliçadas apoiadas aonde? Ou apoiada na coluna ou apoiada numa viga de alma cheia que nós temos aqui. Então esse debate é muito importante entre as pessoas que estão participando desse debate e entre professor e aluno, porque só assim as pessoas vão conseguir fazer lançamentos eficientes e eficazes para obter uma estrutura segura e econômica. O Ricardo perguntou aqui, alguma extensão para protendidos? Não. A única coisa que nós vamos explorar é a utilização de laje alveolar protendida, trabalhando no sistema misto com as vigas de aço, tá? O Cristo, também perdi o começo porque estava em outro link. A gravação vai ficar disponível, Christian, até dia 1º de maio. Muito bem. E aí, a gente chega nas lajes mistas. Aqui eu tenho a chapa de aço, que fará parte da laje mista aço-concreto. E aqui eu tenho um conector de cisalhamento tipo Studibol. Deixa eu falar o seguinte para vocês. A aula estará disponível, mas o link da aula eu vou divulgar no grupo de WhatsApp. Se você já participa do grupo de WhatsApp, você terá acesso à aula gravada. Se você não participa do grupo de WhatsApp, que é um grupo mais íntimo de pessoas, que a gente está já divulgando muito material, muita coisa dentro do grupo, participe do grupo para conseguir acessar essas aulas que estarão gravadas, tá? Ela não estará gravada para o público. Muito bem. Então eu tenho a chapa de aço, que vai formar, junto com o concreto que será lançado sobre ela, a viga mista, a laje mista. Ah, mas espera aí, você está mostrando aqui nessa foto um conector de cisalhamento, um Studibolt. Eu preciso do conector de cisalhamento para transformar essa chapa de aço numa laje mista? Não. Você precisa do conector de cisalhamento acima da forma para conectar o capeamento de concreto que será lançado sobre a forma, capeamento de concreto que será lançado sobre a forma, e ligar esse capeamento para as forças de cisalhamento longitudinais com a viga de aço. É por isso que a gente precisa do conector de cisalhamento, ele está mostrado. Isso significa que nós temos uma viga de aço passando aqui por baixo. Nós temos uma viga de aço passando aqui por baixo. Tá? Muito bem. Como participar do grupo, Lorena? Se alguém que está no grupo puder compartilhar aqui no chat o link do grupo de WhatsApp, eu agradeço. Se não, ao final da aula de hoje, eu compartilho, Lorena. Pode ser? Muito bem. Então, como é composta uma laje mista?
Uma laje mista, ela é composta pela chapa de aço, pela chapa de aço, que é essa que eu estou colocando, grifando em vermelho. Ela é composta obrigatoriamente por, no mínimo, uma tela a 2 centímetros da face superior da laje, a uma tela que tem a função de redistribuir as ações, principalmente quando esta laje funciona como um diafragma infinitamente rígido do edifício, compatibilizando o deslocamento, mas também é uma tela antifissuração. Então, eu preciso da chapa em vermelho, da tela em azul no mínimo, e finalmente eu preciso do concreto que vai ser lançado sobre o steel deck. Quando esse concreto é lançado sobre o steel deck, o que é que está acontecendo? Após a cura, ele está sendo travado por estes elementos que se chamam moças do steel deck. Esses elementos têm o papel do conector de cisalhamento para impedir o escorregamento relativo do capeamento de concreto com a chapa de aço, com o steel deck. Fazendo com que haja uma interação entre os dois materiais. As moças têm a função do conector de cisalhamento da viga de aço com a laje de concreto. E, se não há escorregamento relativo, qual é a condição sine qua non do concreto armado? É esta. Dessa forma, esta forma de aço se transformará na armadura positiva da laje de concreto. E eu só precisarei colocar alguma armadura adicional, como essa daqui, se esta área não for suficiente para resistir ao momento fletor da laje. Em geral, essa armadura adicional, ela não é necessária. Mas, pense no seguinte, e se eu tiver um incêndio no prédio? O incêndio no prédio, ele vai fazer com que o incêndio que está acontecendo aqui, ele vai aumentar a temperatura aqui embaixo e vai fazer com que toda a superfície desta chapa de aço, que nada mais é do que a armadura positiva da laje agora, tenha perda da tensão de escoamento e do módulo de elasticidade. Quando isso daqui acontece, a armadura perde sua resistência, a laje perde sua resistência em situação de incêndio. O que a gente faz? Ou faz uma proteção passiva em toda essa superfície, o que é caro, ou utiliza armaduras adicionais dentro do concreto, acima das nervuras, chamada de armadura passiva, que é uma armadura que só vai trabalhar se o edifício pegar fogo, mas ao mesmo tempo contribui com o acréscimo de resistência dessa laje mista. Então, situações como essa são muito importantes de você saber como e quando utilizar nos seus edifícios. Mas para saber isso, você precisa saber qual é a carga térmica do seu edifício. Precisa entender um pouquinho mais da norma de incêndio. E a gente tem que tocar nesse assunto também durante. Bom, então, percebam que eu sempre estou falando num trabalho conjunto, num trabalho solidário entre os elementos. Infelizmente, a gente tem alguns profissionais
ou não querem entender, ou acham que entendem do assunto, e fala: "Olha, eu fiz no meu projeto uma vez, uma solução muito mais barata do que utilizar o Steel Deck. Eu utilizei telha de aço". "Nossa, mas eu economizei muito". Por que que ele está colocando em risco esta obra, esse projeto que ele fez e a sua profissão efetivamente, além de vidas humanas? Ora, ele está espera aí que eu saí. Ele está colocando em jogo tudo isso por desconhecimento. Por quê? Pelo seguinte, Studec, ele é feito com aço estrutural. Ele tem tensão de escoamento e tensão de ruptura muito bem definidas. Então, se eu pegar num diagrama tensão deformação, eu vou enxergar o trecho elástico da lei de Hooke, a tensão, o limite de escoamento, Fy, vai acontecer o patamar de escoamento e a ruptura com a tensão última de ruptura. A telha não tem isso definido. A usina, ela fala da composição química da telha, ela não te dá um certificado sobre as características mecânicas do aço da telha. Então a telha não pode ser um elemento estrutural principal, como o steel deck será. E segundo ponto, telha nenhuma tem mossa. Eu acabei de falar que a mossa é o conector, tem o papel do conector de cisalhamento da viga com a laje. A mossa é o conector entre a chapa de aço dobrada e o concreto lançado sobre ela. Se eu não tiver esse travamento, ela não serve como armadura positiva da laje. Então, essa pessoa que um dia falou isso com muito orgulho, infelizmente, é um péssimo profissional, porque sequer ele foi buscar conhecimento. E aí, tem um outro aspecto. A resistência ao cisalhamento longitudinal de uma laje mista depende de 2 fatores, M e K, que são os fatores de aderência, e esses fatores M e K, eles são obtidos em ensaios. Não tem outra forma de obter valor dos fatores de aderência M e K. E, para um determinado tipo de perfil de steel deck, para uma dimensão específica de mostra, o fator M e K varia quando eu altero o formato do steel deck, quando eu altero a mostra. Isso quer dizer que, se você fez um projeto e especificou o steel deck da Metform e o seu cliente fala: "Eu comprei o steel deck da Arcelor", o seu cálculo não vale mais. Por quê? Porque os fatores M e K de uma determinada telha da Metform são diferentes dos fatores M e K de uma telha da Isoeste, de uma telha não, de um steel deck da Isoeste, de um steel deck da Arcelor, de um steel deck de qualquer outro fabricante. Então, algumas observações nós temos que colocar nos nossos projetos. Estou considerando os fatores M igual a tanto, K igual a tanto, característicos da telha da ArcelorMittal. Havendo necessidade de substituição do fabricante, o projetista responsável deverá ser consultado. Ponto. Você garante a sua responsabilidade e você lava as mãos caso o teu cliente não te consulte. Ah, a estrutura dele caiu. Quem fez o projeto? Tal pessoa.
"Ah, vamos para uma perícia. Tá aqui, o projeto está pedindo esse steel deck, mas você usou esse. A culpa é do calculista?" Não, a minha tá aqui, ó, coloquei no projeto, era para ter utilizado esse fator MK característico desse steel deck. Quem não usou foi o executor. Você livra a sua responsabilidade. Deixa eu sair um pouquinho da tela, porque está em cima dessa produtividade aqui. Então, lembra quando eu falei da produtividade, daquele nosso exemplo de 1.200 metros quadrados por dia, duas equipes fazendo 600 metros quadrados, 600 metros quadrados? Qual a produtividade para a instalação de steel deck e de conector de cisalhamento? 750, de 500 a 750 metros quadrados por dia. Ou seja, se eu tinha 2 dias lá, tenho o terceiro dia agora aqui para instalar steel deck e conector de cisalhamento, estou no terceiro dia já. No quarto dia, eu instalo toda a armação e, se eu quiser, até concreto no quarto dia, mas eu vou deixar para concretar no quinto dia. Pronto, meu ciclo é de 5 dias sem estresse, 6 dias sem estresse. Vamos lá. Então, olha, montamos a estrutura metálica, sobre a estrutura metálica espalhamos o steel deck, sobre o steel deck a gente vai fazer a eletrosoldagem dos conectores de cisalhamento e, depois de fazer a eletrosoldagem, nós vamos colocar a armadura, a tela de distribuição, a tela de. A Gabriela está falando, confirme o link do chat, por favor. Penso que não é esse. Que chat, Gabriela? Eu compartilhei o link do WhatsApp. O link do WhatsApp que eu compartilhei. Não é? Eu vejo depois, então. Mas tá bom. Esse daqui é o link da transmissão, né? Tá bom, eu vejo o link do chat daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Então, depois de soldar o conector de cisalhamento e colocar a tela, eu faço o lançamento do concreto com a minha equipe. Feito. Acontece que a gente tem que verificar a qualidade da soldagem desse conector de cisalhamento. Por quê? Porque, se não verificar, pode acontecer isso que eu estou mostrando aqui nessa imagem inclinada. O que aconteceu? A soldagem do conector de cisalhamento foi mal feita. Se você não fizer o controle de qualidade, esse conector pode quebrar dentro do concreto e você deixa de ter a viga mista. Por quê? Porque você tem falha nos conectores de cisalhamento. Então, é muito importante você entender como fazer o controle de qualidade da sua obra com estruturas mistas. Tá bem? Isso é muito importante. Aqui, um exemplo dos conectores de cisalhamento, né? Eles todos aqui já eletrosoldados, pronto para as telas de distribuição e pronto para o lançamento do concreto. Da mesma forma que eu tenho viga mista e laje mista, eu posso ter pilares mistos. Como são esses pilares mistos? Eu posso ter um pilar misto totalmente revestido, um pilar misto parcialmente revestido, um tubo quadrado ou retangular totalmente preenchido e um tubo redondo totalmente preenchido. Quais são os prós e os contras? Bom, vamos lá. Se eu tiver um pilar totalmente preenchido, revestido, eu preciso obrigatoriamente de armaduras em volta do perfil metálico para impedir a expulsão do concreto em volta desse perfil. Eu preciso confinar o concreto neste nessa região. Eu tenho confinamento do concreto e aqui apenas o cobrimento do concreto.
eu preciso, obrigatoriamente, ter formas. Eu tenho 4 lados de forma nesse pilar. Por quê? Porque senão eu não consigo concretar esse pilar. Quando eu faço o pilar parcialmente revestido, eu economizo metade das formas, porque eu só vou precisar de forma aqui e eu só vou precisar de forma aqui. Em compensação, além de ter a necessidade de colocar essas armaduras, eu vou precisar soldar na alma do perfil esses conectores de cisalhamento para a ancoragem dessas armaduras. Se eu não quiser colocar conector de cisalhamento, aí eu vou para uma solução muito mais difícil, que é furar a alma do perfil e durante a montagem da armadura, passar de um lado para o outro do perfil. Isso é muito complicado de fazer. Em além disso, nós temos uma outra preocupação. Esta face e esta face estão sujeitas a altas temperaturas em função de incêndio. Aqui eu tenho tudo protegido. Então, apesar de eu economizar metade das formas, eu vou precisar de uma proteção passiva nesta face e vou precisar de uma proteção passiva contra incêndio nesta face. Agora vamos para os pilares totalmente preenchidos. Em nenhum deles eu preciso de forro. Em nenhum deles eu preciso de armadura. Calma, calma, mas não preciso de armadura. Em compensação, veja que a face deles precisa ser protegida das altas temperaturas em situação de incêndio. Qual é a alternativa que eu uso para dispensar essa proteção passiva? A mesma que eu usei na laje. Ao invés de proteger toda a superfície da laje, eu coloco aquilo que a gente chama de armadura passiva, e ela vai trabalhar quando houver o escoamento e a redução do módulo de elasticidade do aço que está por fora, tanto aqui quanto aqui. Então essas soluções são muito mais fáceis. São fáceis de se executar, sem dúvida. Qual é o problema? Custo da matéria-prima. Porque, em geral, o perfil tubular, ele é mais caro do que o perfil laminado. Então, esses perfis tubulares são mais caros do que estes perfis laminados utilizados. Ou seja, você só consegue definir qual é o tipo de pilar misto que você vai usar se você fizer uma composição de custo antes de projetar. É assim que funciona. E aí, nós podemos ter pilares com costura, nós podemos ter tubos sem costura, nós podemos ter tubos helicoidais, depende do mercado, do custo de mercado, porque dimensionar, a gente sabe dimensionar qualquer tipo de pilar, tá? Muito bem. E aí, vejam um exemplo de uma coluna bastante complexa, onde, além de ser uma coluna tubular, ela será revestida por fora. Por isso que nós temos essa quantidade enorme de conectores de isolamento ao longo de toda a coluna. Isto não é uma situação convencional, mas eu selecionei essa foto para mostrar que existe muita variação do que se pode fazer com estrutura mista. Eu posso, por exemplo, no caso da viga mista, ao invés de utilizar só a laje, eu posso chegar e falar o seguinte: "Olha, eu vou fazer uma armadura em volta desta viga, vou colocar conector de cisalhamento e vou concretar isso tudo aqui, ó".
Isso também é uma viga mista. Existe uma variação muito grande daquilo que a gente pode fazer. E quando a gente fala em pilares mistos, tudo que a gente colocar lá dentro servirá para resistir. De uma forma bastante genérica, eu coloquei aqui a expressão para calcular a resistência plástica de um pilar misto reversível. Olha só que legal. Não vou considerar que esse pilar tenha problema de instabilidade, mas na resistência dele vai entrar o coeficiente de ponderação da resistência, vezes a tensão de escoamento, vezes a área do aço que eu coloquei, do perfil de aço. Vou somar a ele, corrigido por um coeficiente, dependendo do tipo de seção, o coeficiente de ponderação do concreto, o FCK do concreto, resistência à compressão, mais vezes a área de concreto. Considerei tudo que eu coloquei de concreto lá dentro. Mais o coeficiente de ponderação da resistência da armadura de aço, vezes a tensão de escoamento da armadura de aço, vezes a área das armaduras de aço que estão lá dentro. Ou seja, tudo que eu coloquei dentro desse pilar misto está contribuindo com a resistência. Aumentei a quantidade de armadura, aumentou a resistência. Aumentei a quantidade do perfil de aço, seja ele tubular ou laminado, perfil I, aumentei a resistência. Aumentei a área de concreto, aumentei a resistência. Tudo contribui para a resistência do pilar misto, desde que feito da forma correta. E aí, eu coloco uma imagem para vocês de como é que a gente faz a montagem e a concretagem de estruturas mistas. Olha só, aqui eu tenho um pilar tipo I, que foi montado como este daqui. Nesse pilar, no nível dos pavimentos, eu monto as vigas principais, monto as vigas secundárias e monto o steel deck. E vejam que aqui eu tenho um vazio no steel deck. Para que serve esse vazio? Para eu colocar as formas em volta desse pilar, ou se ele for totalmente preenchido, eu não preciso nem de forma, coloco as armaduras desse pilar e vou fazer o lançamento do concreto por esta abertura, e ao mesmo tempo que eu fiz o preenchimento do pilar de concreto, transformando esse pilar num pilar misto, vejam as vigas pegando no pilar misto, e vejam aqui o vazio que tinha acontecido no steel deck, logo na sequência que eu faço o preenchimento do pilar, eu faço o lançamento do concreto sobre a laje mista. Ou seja, enquanto eu estou montando viga, enquanto eu estou montando steel deck, colocando conector de cisalhamento, tela de armação, na parte de baixo, eu estou colocando armação de coluna e forma de coluna. Por isso que eu não computei no prazo, na produtividade do meu edifício. E, no mesmo dia que eu fiz o lançamento do concreto na laje, eu já tinha feito o lançamento do concreto nos pilares. Isso quer dizer que o meu ciclo é entre 5 e 6 dias de uma laje de 1.200 metros quadrados, sim, sem estressar cronograma, trabalhando em um único turno. A facilidade é muito grande. E o planejamento tem que ser muito bem feito também. Uma obra sem planejamento bem feito não conseguirá sucesso. Uma obra feita do jeito que se faz, concreto armado, com alvenaria, com monta, desmonta, constrói, faz a demolição, com aquela quantidade enorme de entulhos, aquela quantidade enorme de lenha que se tem em obras convencionais, você não conseguirá sucesso. A mentalidade de quem trabalha com estrutura mista, aço, concreto, deve ser outra mentalidade, deve mudar completamente. Então, o planejamento vai levar você, por exemplo, a falar o seguinte: eu vou montar os 3 primeiros pavimentos com uma única prumada de pilar, daí eu vou espalhar as vigas, espalho o steel deck, faço concretagem de pilar, steel deck, enquanto isso eu já estou montando mais 3 para cima. Ora, a hora que eu terminei
a última laje dos primeiros 3 níveis de concretar, eu já venho vindo com as instalações hidráulicas, elétricas, com as instalações de ar-condicionado e já venho com a fachada também. Porque a hora que eu terminar os o sexto pavimento, com o mesmo esquema, eu já estou montando mais 3 para cima e a minha fachada nos 3 primeiros já tem que estar pronta. A minha instalação elétrica e hidráulica nos 3 primeiros já tem que estar pronta, porque eu já vou subir com toda a minha equipe para os entre o 3 e o 6. E daí eu faço mais 3 para cima, enquanto eu estou no 12, eu já tenho que estar com o térreo ao sexto pronto, fazendo a mesma coisa do 6 ao 9, e assim por diante. Esse é o tipo de planejamento que a gente tem que fazer em estrutura mista. Eu gosto também de, ao invés de usar estrutura, forma de madeira, utilizar forma de alumínio, porque essas formas de alumínio me dão uma reutilização muito boa, muito grande, com alta qualidade, e é por isso que a gente tem que pensar no projeto em padronizar a seção transversal externa dos pilares mesmos. Por que externo? Porque eu posso variar a quantidade de armação, posso variar a área do perfil de aço e manter a seção transversal do meu pilar. Por isso que eu gosto da armadura, da forma de alumínio. E como eu falei de proteção passiva, esta, essas imagens são imagens de proteção passiva. Estas são imagens de proteção passiva da viga de concreto. E aqui nós temos duas alternativas: a laje mista com proteção passiva e a laje mista com armadura passiva, aonde eu não preciso fazer a proteção. E o pilar precisa de proteção? O pilar totalmente revestido não precisa de proteção passiva. Ah, e eu preciso pintar a estrutura metálica? Em edifícios urbanos, a gente não faz pintura da estrutura metálica. Do mesmo jeito que vocês podem perceber aqui, no primeiro arranha-céu de Manhattan, feito, estruturado em aço em 1902, que é o Flatiron, né? Flatiron. Vocês podem ver que a estrutura metálica aqui, olha, ela está sem pintura. Você não faz pintura na estrutura metálica de edifícios urbanos. 1902, gente. Isso daqui é muito antigo. Da mesma forma que é antiga estrutura do Chrysler Building, 1930 Chrysler Building. Da mesma forma que é antiga, 1931, a estrutura do Empire State Building. O Empire State Building foi construído 86 pavimentos e ele ficou pronto em 8 meses. Olha só, 8 meses, desculpa, 8 meses não. 8 meses a partir de colocada a primeira coluna metálica. Mas veja só o cronograma resumido do Empire State Building. 30 de agosto de 1929 foi definido o projeto para aquele que seria o maior edifício do mundo, e foi durante muito tempo. 17 de março de 1930 foi colocada a primeira estaca metálica. 7 de abril, menos de um mês depois, foi montada a primeira coluna metálica do edifício. 5 de junho de 1930, 2 meses depois de colocada a primeira coluna, iniciada a fachada de alvenaria. Que eu não concordo. Hoje, eu não faria uma fachada de alvenaria, eu faria uma fachada pré-moldada de concreto ou uma fachada unitizada, coisas do tipo. 15 de 9 de 1930 é montada a última viga no 86º andar. Então, a primeira coluna metálica foi colocada em 7/4, a última viga foi montada em 15/9, pouco mais de 5 meses. De
do mês da primeira estaca metálica até a última viga metálica, 6 meses. Mas vamos lá, completada a fachada em 13 de novembro de 1930, ou seja, montada a última viga, 2 meses depois, completou a fachada. Colocada a primeira estaca metálica no mês 3, até completar a fachada no mês 11, foram 8 meses, num edifício de 86 pavimentos. No dia 1º de maio, com todas as instalações prontas, com toda a decoração pronta, com 1 mês de antecedência, o edifício foi inaugurado. Dá para fazer isso hoje? Dá sim para fazer isso hoje. O que precisa? Precisa de planejamento, porque tecnologia de projeto, tecnologia de montagem, tecnologia de construção e guindastes muito mais potentes do que nós tínhamos naquela época, nós temos hoje em dia. Alguns exemplos mais, ó, veja que as estruturas não são pintadas não. Depois de montada, a gente aplica proteção passiva nessas. Então eu tenho o Manhattan Bank Building, e aqui no Brasil, vários exemplos, né. Em São Paulo, no Anhangabaú, o edifício Garagem, Estação da Luz, a Esplanada dos Ministérios, 1958, edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro, aqui, obra da Alufer, no Anhangabaú também, 1980, o Alfacom, 1991, aqui, Método, junto com a Alufer e Pierre Sabie, na época, 1995, Centro Empresarial do Aço, estrutura tubular. Aqui, nem parece, se você passar na Avenida Faria Lima, você acha que é um edifício de concreto, mas não. É um edifício metálico com fachadas pré-moldadas de concreto, que foi construído em 1999 pela Usiminas Mecânica. Essa obra é uma obra que eu fiz, ela está a 1,5 m do túnel do metrô, que é o prédio da FECAP, e ela foi pintada nesse caso, porque naquela época o cliente não tinha dinheiro suficiente para terminar o prédio, ele pediu para pintar a estrutura, porque ele iria arrecadar e depois fazer as lajes e fazer as fachadas, para fechamento do prédio. 2001, Shopping Frei Caneca. Ou seja, a estrutura metálica é um sistema tradicional, ágil. E aqui, um exemplo muito simples, em fevereiro de 2001, a gente tem essa situação. E a Método foi contratada para construir 34 metros quadrados. Entre 2000 e 2002, com o projeto do Aflaro Gasperini, foi construído o edifício New Century. Então vamos lá, fevereiro de 2001, junho de 2001, julho de 2001, agosto de 2001, setembro de 2001, outubro, novembro de 2001, dezembro de 2001, fevereiro de 2002, junho de 2002, o prédio estava pronto. Por quê? Ora, hoje a gente tem automação, nós temos, equipamento CNC para corte e para furação desses perfis. Com 5 funcionários, eu consigo produzir 1.000 toneladas por mês, numa estrutura, totalmente parafusada. O Eduardo está perguntando: se não aplicar proteção passiva, pode deixar sem pintura também? Pode, mas se você não aplicar proteção passiva, você não terá estrutura aprovada pelo Corpo de Bombeiros, né, porque e outra, você estará contra as recomendações das normas brasileiras, tá? A não ser que a estrutura seja isenta para edifícios urbanos. Isso não vale para estruturas de galpão comercial, de galpão industrial. Eu estou falando que a gente está num ambiente de baixa corrosão, tá bom, Eduardo? Muita atenção. Para edifícios urbanos que terão lajes, que terão fechamentos e que ela estará muito protegida à corrosão. Mas sim,
Se for uma situação que você não precisa da proteção passiva, você pode deixar sem pintura. Vamos supor uma solução que eu fiz para os pilares na Uninove do Memorial da América Latina. As colunas, elas não foram pintadas e também não tiveram proteção passiva. Em compensação, junto com o projeto de arquitetura, a gente decidiu que nós íamos colocar tijolo de barro e que ficaria à vista em volta dessa coluna. E ela não recebeu pintura nem proteção passiva, mas estava protegida das altas temperaturas pelo tijolo de barro, tá? Então, tudo que eu falei está resumido aqui. Redução de prazo de obra, aqui algumas obras de São Paulo, tá? Redução de prazo de obra, eliminação total de escoamento, de cimbramento como um todo, né? É uma obra sustentável, a gente tem logística otimizada, e vou te falar, o principal, você tem um histograma de mão de obra muito mais reduzido do que uma estrutura convencional, você tem redução do potencial de acidentes de trabalho, porque você tem uma obra industrializada e tem redução do histograma. E você tem o potencial de redução muito grande de ações trabalhistas. Por quê? Porque você tem um histograma reduzido. E você tem um maior controle de obra com menor prazo de execução. Tudo isso a gente tem que considerar na hora de viabilizar uma estrutura. Aqui, Nações Unidas, na Marginal Pinheiros. Aqui, na Marginal Pinheiros também, o edifício feito pela W Torre, do anexo ao shopping Juscelino Kubitschek. Algumas fotos, por exemplo, da coluna mista sendo revestida aqui. A coluna mista sendo revestida e a fachada sendo construída. Vigas de aço com lajes mistas. Aqui, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja o tamanhozinho das ligações. Vão de 40 metros, vão livre de 40 metros, feito pela CPC. Aqui estão os operários fazendo as ligações. Aqui nós temos o D1 da Odebrecht, num sistema que considera núcleo de concreto, e a gente vai falar muito sobre sistemas estruturais verticais durante o programa de imersão Masterclass Pavimentos Mistos, porque este é o melhor sistema construtivo para as estruturas mistas e híbridas. Núcleo de concreto, com os pilares em volta dele resistindo, pilares mistos ou de aço resistindo apenas a compressão, as ações gravitacionais, é a dica que eu dou para vocês que forem projetar os edifícios. Então, aqui, ó, núcleo de concreto e a estrutura metálica em volta dele, com as ações horizontais sendo levadas para esse núcleo de concreto que tem uma ótima resistência à flexão, uma ótima resistência à torção, e a estrutura metálica em volta dele para resistir às ações gravitacionais. Aqui, uma vista interna, os pilares totalmente revestidos, as vigas de aço com proteção passiva e as lajes mistas, vigas de aço, vigas mistas, né? E as lajes mistas sem proteção passiva, porque recebeu armadura passiva. E aqui vocês podem perceber também que a abertura para passagem de instalações, ela é feita lá na fábrica e enviada toda pronta para a obra. Ou seja, a gente precisa planejar desde a fase de projeto, junto com as outras disciplinas do edifício. Onde vão passar essas instalações? Qual é a dimensão dessas instalações? Tudo isso a gente já precisa prever para produzir em fábrica. Mais algumas imagens, né, do D1. E aqui, olha, o núcleo de rigidez, ele é tão resistente
eu nem preciso chegar com a estrutura metálica até as fundações. Ele resiste ao peso da estrutura metálica. Aqui é o Centro Empresarial Senado, no Rio de Janeiro, um edifício muito grande, também feito pela W Torre, com um volume muito grande de aço. E aqui é a expansão do Sírio-Libanês que eu fiz aqui em São Paulo, pela Método. A gente tem exemplos aqui de estrutura híbrida. Por que híbrida? Viga de aço com laje pré. Tem conector de cisalhamento? Não, não dá para colocar. Pórtico de concreto com contraventamento de aço, estrutura híbrida. Embaixo a gente já tinha o prédio do hospital. Começamos com o edifício metálico para cima. Estrutura híbrida, estrutura metálica apoiada na estrutura de concreto. Vejam que todas as aberturas já vêm de fábrica, prontas para passagem de ar-condicionado. Núcleo estrutural de concreto, com a estrutura em volta dele feitas de aço. Conexões 100% parafusadas. E vejam que existe a interação entre a armadura da laje e a fabricação da estrutura metálica. Por quê? Porque isso daqui tem que vir de fábrica. Então, no meu projeto, e a gente tem que abordar muito esses aspectos. Deixa eu aparecer de novo na tela, que faz muito tempo que eu estou fora. Esses aspectos têm que ser levados em consideração. Por quê? Porque a gente precisa de uma malha que vai passar de um lado ao outro da coluna, como está mostrado aqui, e essa interação eu preciso já saber que haverá para fazer o meu projeto estrutural e para fazer também a o meu detalhamento. Então, como eu estou detalhando essa estrutura, eu preciso prever a furação para passagem da armadura adicional da laje mista. Também tenho o caso de ligações mistas semirrígidas de resistência parcial, aonde eu simplesmente vou ligar através de parafusos a alma da viga na viga principal, com cantoneirinhas simples, e vou falar o seguinte: olha, a armadura que está dentro da laje vai resistir à tração. E aqui, essas cantoneiras vão transmitir a compressão de um lado para o outro. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um binário, com um binário de tração e compressão, afastado uma distância de linha, de tal forma que antes da cura do concreto, a minha viga, ela ela era uma viga biapoiada. Depois da cura do concreto, como eu tenho essa interação desse binário, eu tenho uma ligação semi-rígida, então ele não vai atingir o momento de engasamento perfeito, mas o mesmo tanto que subiu de momento negativo aqui, vai diminuir de momento positivo aqui. Olha assim, olha o que eu tenho a partir de agora. Eu tenho esse diagrama de momento fletor, devido às ligações mistas semi-rígidas, tenho uma redução do momento fletor positivo. Se eu tenho redução do momento fletor positivo, o que que eu tenho? Redução da altura e do peso da minha viga. Então, estou economizando mais uma vez. E quem combate esse momento negativo? Quem combate esse momento negativo é esta ligação mista aqui, feita da armadura positiva, dos conectores de cisalhamento e dessas cantoneiras inferiores aqui. Fácil? Rápido? Fácil não é, mas é rápido. Fácil de calcular não é, mas é rápido de executar. E aqui, não é sírio-libanês, mas é a estrutura do Palmeiras, que foi feita ao lado do Allianz Parque, para abrigar as atividades físicas dos sócios, né. Então vocês podem ver que aqui é uma ligação com conectores de cisalhamento na alma da coluna, por quê? Porque ela foi
parcialmente revestida, mas mesmo assim, olha, toda ela parafusada, vocês podem ver a estrutura, uma vista geral da estrutura aqui. E aí, eu digo, para otimizar um sistema, a gente tem que entender todos os elementos estruturais. Como funciona e como calcula a laje mista. Como funciona e como se calcula as vigas mistas. Como funciona, como se calcula as ligações parafusadas e as ligações mistas. E os pilares mistos? Quando é que eu devo usar a viga de aço e quando eu não devo usar a viga de aço? Porque não é porque eu gosto do aço que eu vou empurrar goela abaixo do meu cliente estrutura metálica. Não, eu vou levar o meu cliente a buscar a melhor eficiência, a melhor eficácia da sua obra em função de eu escolher, junto com ele, junto com o arquiteto dele, aonde eu vou utilizar estrutura de concreto armado, aonde eu vou utilizar ou posso utilizar protendido, aonde eu vou utilizar estrutura de aço simples, aonde eu vou utilizar estrutura mista de aço concreto, aonde eu posso utilizar madeira. A madeira pré-engenheirada é um material de construção altamente industrializável, e a gente pode levar tudo pronto para a obra também. Então não me interessa usar só aço, eu preciso utilizar o melhor material, nas melhores condições de resistência, de custo, de durabilidade e de estabilidade desses elementos e dessa estrutura como um todo. E aí, eu posso lançar mão dos pilares de concreto, ao invés de um pilar misto. Eu posso fazer só o pavimento misto. E todos os pilares e o núcleo em concreto armado. E eu posso utilizar lajes pré-moldadas, vigotas pré-moldadas, lajes alveolares. Tudo isso a gente pode, é, com tudo isso a gente pode formar um sistema construtivo híbrido, um sistema construtivo misto. Agora, uma coisa que eu não abro mão é de ligações parafusadas. As ligações no canteiro de obra precisam ser parafusadas. Eu não concordo com ligação soldada, exceto numa situação muito especial, que não há possibilidade de fazer a ligação parafusada, eu aceitaria a ligação soldada. Para mim, ligação soldada é para formar subconjuntos na fábrica. Levo esses subconjuntos em cima de uma carreta e parafuso os elementos que chegam lá, tá? Então, as ligações que eu faço são todas elas parafusadas. E aqui eu vou dar um exemplo. Aqui eu vou dar um exemplo real. Isso daqui foi em, deixa eu ver, 2014. Eu ainda era diretor da Método, estava na Método ainda, né? E nós temos aqui duas alternativas do mesmo edifício. Uma estrutura convencional. O que é convencional? Concreto. E uma estrutura alternativa. O que é a estrutura alternativa? A estrutura mista, aço, concreto. E aqui eu estou apresentando a vocês um cronograma de uma obra que tinha um shopping center e uma torre, um edifício, integrados. Aonde eu precisei estressar ao máximo o cronograma da estrutura convencional e com muita tranquilidade eu fiz o cronograma da estrutura alternativa. Por quê? Porque sem estressar cronograma, eu já teria um prazo menor do que a estrutura convencional. Nesse caso, eu tive e podia ter aumentado isso daqui, uma redução do cronograma de 4 meses na entrega da torre e de 2 meses na entrega do shopping. Se eu abrisse o segundo turno, eu ia praticamente dobrar essas folgas que eu tinha, para 8 meses e para 4 meses. Muito bem. Aqui está o histograma de mão de obra direta das duas alternativas. Eu estaria
com aproximadamente 650 pessoas no pico, na estrutura convencional, e estaria no pico com 450 pessoas na estrutura alternativa. Uma redução de 200 pessoas. Sabe o que é reduzir 200 pessoas para custo de canteiro? É muita coisa. Sabe o que é de reduzir risco de 200 pessoas se acidentarem, de 200 pessoas entrarem com demanda judicial trabalhista? É muita coisa. Muito bem, vamos lá fazer uma análise de custo e depois eu acabo a aula. Eu peguei o custo das despesas indiretas da estrutura convencional para um edifício já pronto e disse: ADI, as despesas indiretas variam entre 10% e 20% do custo total da obra do edifício. Se eu fizer uma estrutura mista, eu vou ter uma redução sobre estes custos, uma redução de 15% a 25%, em função da redução da mão de obra, em função da redução de canteiro, da redução do prazo, da redução de equipamento, da redução de EPI, um monte de coisa. Daí, fundação. O custo da fundação para essa obra variava de 3% a 5% do valor total da obra. Se eu utilizar a estrutura mista, sobre este custo de fundação, eu teria uma redução de 15% a 25% também no custo de fundação. Eu consigo maiores vãos, eu consigo concentrar as cargas e reduzir o número de blocos de fundação. Então, essa concentração de carga me dava alternativas interessantes das fundações, além do que eu tinha também a redução do peso próprio da estrutura. Aí, eu vou para a superestrutura. A superestrutura da estrutura convencional, do edifício convencional, variava de 20% a 25% do valor total do edifício. Se eu fosse utilizar a estrutura mista, dependendo do grau, da quantidade de estrutura de aço e de concreto que eu fosse utilizar nessa estrutura mista, eu teria um aumento sobre esse valor aqui de 20% a 50%. E aí vem o mito. Estrutura metálica é cara. A estrutura metálica, praticamente, quase sempre, será mais cara do que a estrutura de concreto armado. É verdade. Se comparar a estrutura com a estrutura metálica, um edifício estruturado em aço, como um todo, a parte estrutural dele será de 20% a 50% mais cara do que a estrutura de concreto armado. Então, se aqui variava de 20% a 25%, eu posso dizer que aqui ia variar de 24% a 37,5% do custo total do edifício. E, finalmente, o restante dos outros custos levaria ao peso total, ao custo total da obra de 100%, e aplicando todos esses percentuais, a minha obra alternativa custaria de 100,6% a 109%. O que a construtora costuma fazer? A construtora costuma desprezar isso, a construtora costuma desprezar isso, e isso daqui, com muita vontade, ela fala: eu vou sacar do meu orçamento a estrutura de concreto e vou pôr a estrutura de aço. O que acontece? Ela, olha, cliente, não compensa fazer em aço. Por quê? Porque está dando de 20% a 50% mais caro. Estrutura de concreto. Ah, então vamos abortar essa ideia. Na verdade, se a gente compara custo, está dando de 0,6% a 9% mais caro a estrutura, a obra
toda do edifício. Mas isso daqui é um parâmetro econômico. Não é só o econômico que eu tenho que considerar. Eu preciso fazer uma análise de risco. E numa análise de risco, que no panorama atual eu tenho isso, numa tendência até o fim da obra, e a obra de concreto, ela dura mais tempo do que uma obra estruturada em aço, eu tenho que comprar o concreto e pagar o concreto quando ele chega. Na estrutura de aço, eu vou comprar o aço programado mantendo o preço, por exemplo. E uma estrutura de concreto que demora mais tempo, tem o risco de aumento de insumo e de mão de obra do que uma obra que demora menos tempo. Então, eu custeei os riscos envolvidos. Enquanto numa obra convencional, ao final dela, eu tinha um risco de aumento de 3% do custo total do edifício, numa obra em estrutura mista, eu tinha um risco que era de transformar 100,6 a 109% a mais em 101,7 a 110% a mais, 110,2% a mais. Ou seja, já começou a aparecer a possibilidade da estrutura do edifício em aço ser de 1,3% mais barato do que a estrutura de concreto a 7,2% mais cara do que a estrutura de concreto. E o que foi que eu utilizei para custear esses riscos? Eu não comparei esses custos, apenas custos. Eu comparei os riscos de falta de mão de obra qualificada, de aumento do custo dos insumos ao longo da obra, da antecipação do desembolso e do prazo de entrega dos materiais, da garantia do cronograma do serviço pela empreiteira, do atraso devido às intempéries, e fui lá entender quais dias seriam de chuva efetivamente, quais dias poderiam ser trabalhados e quais não podiam ser trabalhados. O potencial passivo trabalhista, contei com a ajuda de um advogado. Aumento do acidente de trabalho, contei com a ajuda do pessoal da saúde e segurança. Aumento de custo devido à perda de insumos e locação de equipamento. Qual é o trabalho que a gente tem na devolução de forma, escoramento para a empresa que locou para a gente? Perdeu isso, perdeu aquilo, indenização. Assertividade do custo orçado. A estrutura de concreto ficou fora de prumo, vamos acertar na massa. E aí vai, né? Aumento na geração de resíduos. O que tinha de retirada de lenha dessas obras era uma coisa absurda. Aumento de ruído e poeira e consequente incomodação à vizinhança, imprecisão geométrica da estrutura. Então, avaliamos os custos, o risco de menor, médio e maior e custeamos tudo isso daí para a estrutura de concreto, para a estrutura mista. E chegamos, então, nesta análise de risco geral, aonde a tendência da estrutura convencional de ser mais cara poderia chegar a quanto? Poderia aumentar em 4,7% o seu custo. Sabe aquela contingência que a gente coloca de 5% no orçamento, de 10%? É isso. A estrutura mista, ela passaria de 100,6% a 109% para 102,3% a 110,8% do custo da obra. Vejam que a tendência agora já está viabilizando uma alternativa estruturada em aço. Mas num cenário intermediário, ainda existe a possibilidade da estrutura de aço ter uma desvantagem de 7% em relação à estrutura de concreto. Muito bem. Então, numa análise dessa, eu tenho um cenário que a estrutura pode custar menos 2,4% ou pode custar 7% a mais.
Que eu fiz? Quando a gente faz uma análise, a gente precisa considerar os parâmetros econômicos, os parâmetros de riscos e os parâmetros financeiros. E o parâmetro financeiro nada mais é do que entender o valor do dinheiro ao longo do tempo. E aí, baseado nesse cronograma inicial, sem estressar, mas com uma diferença de 4 meses, e considerando que o VGV do shopping e do edifício seria igual a 2 vezes o custo da obra, isso daí não é balela, uma taxa interna de retorno de 1% ao mês, eu chego que, em 4 meses de antecipação do retorno sobre o investimento, eu tenho 4 meses a 1% vezes o dobro do custo da obra, um uma antecipação, um retorno financeiro de 8%. E agora eu vou aplicar a estes cenários a incógnita financeira, ou seja, não existe a possibilidade de eu deixar dinheiro na mesa se eu fizer o edifício estruturado em aço. Ou seja, eu teria uma vantagem entre 10,4% e 1% na estrutura alternativa. E é isso que a gente deve fazer sempre. O problema é o seguinte, quando o incorporador, ele tem a ideia de um empreendimento, ele pega, ele contrata o arquiteto fala: "Eu preciso de um consultor estrutural", e ele contrata um consultor de estrutura de concreto. Este consultor, ele não vai dar a alternativa de uma estrutura de madeira, de uma estrutura em aço, de uma estrutura mista e de uma estrutura de concreto, por exemplo, para o cliente falar, comparar. Ele vai dar a alternativa em concreto. Ele vai conceber, junto com o arquiteto, o edifício em concreto armado. A concepção de edifícios estruturados em aço não é a mesma da concepção de um edifício estruturado em concreto. Eu tenho muito mais possibilidades de balanços, de grandes vãos. Eu tenho a possibilidade de elementos mais esbeltos, ganhando maior área livre, principalmente nas garagens. Eu tenho a vantagem de poder trabalhar no quadrilátero aqui de São Paulo, porque a estrutura industrializada eu não preciso de betoneira chegando toda hora na obra. Então, essas alternativas não são passadas para o cliente. E é por isso que eu fiz esta aula terminando com uma análise e com os parâmetros de risco econômico e financeiro que a gente tem que levar em consideração, para que vocês que estão interessados no tema estruturas mistas entenderem que nós precisamos, nós, calculistas, nós, construtores, nós, orçamentistas, nós que trabalhamos com planejamento, eu falo nós, porque eu já trabalhei em todas essas áreas, e eu já estive comprando estrutura, vendendo estrutura, eu já estive construindo em concreto, já estive construindo em protendido, já estive construindo em pré-moldado de concreto, já estive construindo em aço. Eu já tive em todos os lados da mesa. Então, eu faço isso para mostrar para vocês que não basta ser técnico. O engenheiro não pode ser apenas um técnico. O engenheiro precisa dominar as ferramentas e entender o mercado que ele está atuando. E aí entra o programa que a gente está formando. Um programa em que você vai ter não só os professores, mas ao longo de um ano, você vai ter um mentor para te ajudar a captar projeto. Você captar um projeto, nós vamos te ajudar a executar esse projeto. Você vai aprender todos esses aspectos que eu falei sobre os pavimentos mistos de aço e concreto. Então, se você já atua
ou quer atuar com projeto estrutural de estrutura mista e de repente, usa programas de dimensionamento em alguns projetos, mas não entende de onde como chega àqueles resultados, eu te convido a participar desse programa de imersão Masterclass Pavimentos Mistos Aço Concreto para Edifícios. Elas são limitadas? Ah, mas espera aí, você vai limitar se você tem um curso híbrido com aulas gravadas e aulas ao vivo, por que você vai limitar? Porque não é só aula, porque é assistência. Porque você está desenvolvendo um projeto, ou você está em uma obra e está com um problema para resolver, não tem tempo de esperar a aula que vai acontecer ao vivo, você vai me chamar no WhatsApp, me ajuda a resolver esse problema, e eu vou te ajudar a resolver esse problema. Você não vai ter um professor, você não vai ter nenhum mentor, você vai ter alguém para conversar, como se estivesse trabalhando com você, para te ajudar a resolver os problemas que você vai enfrentar. E esses problemas vão acontecer no dia a dia, efetivamente. Na hora do cálculo, na hora da execução, na hora da fabricação, na hora do projeto, na hora do detalhamento. É um programa que não existe em lugar nenhum. É um programa aonde eu, o Alberto e o Lucas vamos transferir o nosso conhecimento para vocês. Então, vai haver muita flexibilidade para que vocês assistam à aula, exceto nos dias de reuniões ao vivo, que daí tem data marcada e hora marcada. Ah, então não é tão flexível. É, porque eu posso fazer isso, a aula vai ficar gravada e você vai assistir também quando você quiser. Nós vamos pegar na sua mão e levar você a ser um especialista em estrutura mista. Você vai ter um parceiro de cálculo, tá? Às vezes a gente se sente muito sozinho. Eu sei como vocês se sentem, porque eu já fui apenas calculista e, às vezes, eu queria discutir com alguém alternativas, eu queria discutir com alguém se eu estava pensando de uma forma correta e muitas vezes eu não tinha. O que eu estou me dispondo a fazer é ser esse parceiro técnico, é você chegar e me falar: "Alexandre, eu estou pensando assim, 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 vou chegar a este tipo de projeto. O que você acha? Você acha que a gente consegue uma alternativa melhor?" Eu vou discutir, eu vou conversar com você e a gente vai ver se essa é a melhor alternativa ou se existem alternativas melhores. Aonde é que você já viu um programa de treinamento como esse? Eu não conheço. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu lembro eu tenho muita memória afetiva e eu lembro quantas vezes eu passava madrugadas em livros para conseguir achar alguma coisa e não conseguia uma pessoa para conversar comigo sobre coisas que eu ainda não sabia. Eu me lembro quanto eu penei. O primeiro contato que eu tive de estrutura mista, aço concreto, foi com um professor português do LENEC de Lisboa, que veio fazer um curso específico de estrutura mista, eh, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, e eu estava no mestrado. E foi um negócio tão absurdo que eu não tinha com quem conversar, porque ninguém conhecia estrutura mista naquela época aqui no Brasil. O que eu não quero é que vocês passem pelo mesmo que eu passei, porque foi muito difícil não ter com quem conversar. Não tinha com quem conversar, por quê? Porque era um negócio novo na época. Era 1985 naquela época. A gente não costumava usar a estrutura mista. A estrutura mista foi aparecer pela primeira vez, a viga mista, em 1986, na versão de 86 da NBR 800. Então, o que eu estou me dispondo a fazer é justamente ser um facilitador da vida profissional de vocês. O meu mantra é o seguinte: nunca pare de aprender e nunca pare de ensinar. Eu sou professor universitário desde 1985, ou seja, estou chegando a quase 40 anos como professor universitário, e eu tive uma carreira, eu diria,
foi uma carreira de 4 ramos. Uma carreira técnica, uma carreira de gestor, eu fui diretor-geral, já fui presidente de empresa, comecei como calculista de estrutura, mas tenho uma carreira de gestão. Então, técnica, gestão, mas tive uma carreira docente e continuo a ter uma carreira discente. Eu nunca paro de estudar. E sabe por que eu nunca paro de estudar? Porque estudando é a melhor forma de você aprender para ensinar. E isso eu faço com muito gosto. Hoje, eu tenho praticamente me dedicado a transferir conhecimento. E por que é que eu fundei a Engeduca? Eu fundei a Engeduca, logo depois que eu saí da Método, eu saí em 2014, 2015 ela já estava no ar. Primeiro, porque eu identifiquei o quanto o nível das faculdades de engenharia estava caindo. E eu percebi que existia um gap de conhecimento entre aquele aluno que saía da faculdade, aquele egresso, e o profissional que tinha que atuar efetivamente. E esse gap estava se tornando extremamente perigoso, primeiro. Segundo, eu fui durante muito tempo coordenador de cursos da Absem. E teve uma situação que me chamou muita atenção e eu nunca esqueci disso. E eu utilizei isso no plano de negócio da Absem. Foi um e-mail que eu recebi de um aluno de Rondônia que perguntou: "Ô Alexandre, a Absem é uma associação brasileira ou uma associação paulista? Porque tudo acontece em São Paulo. Eu estou em Rondônia, se eu pegar um avião e ainda pagar toda a hospedagem que eu preciso para fazer o curso em São Paulo, vai sair muito mais caro do que o curso". Então, isso ficou na minha cabeça e eu falei: "Eu preciso levar o nosso conhecimento a todos os cantos do Brasil". Então, primeiro, um gap de conhecimento. Segundo, eu preciso dispersar o conhecimento geograficamente. E tem também um terceiro aspecto, que é aquele aspecto do custo. A Engeduca, vocês podem entrar no site da Engeduca e vocês vão perceber que os custos não são abusivos. Os custos que tem lá são os menores custos possíveis para a gente conseguir a plataforma num nível de qualidade, no nível de atração de profissionais, de professores, que isto seja mantido ao mesmo tempo que o aluno não precise pagar muito. Por quê? Porque quem tem o gap de conhecimento, em geral, vem daquelas faculdades com valores de mensalidade muito baixo e que não entregam qualidade porque tem valor muito baixo, e ele só fez aquela faculdade porque não tinha condições financeiras para fazer uma outra, mais conhecida, vamos dizer assim. Então, é muito provável que ele não tenha condições ainda de pagar cursos muito mais caros. Esse curso que eu estou propondo para vocês, vocês vão ver, tem o preço individual de cada item que a gente vai fazer antes de eu dar os 60%. Mas eu quero viabilizar. Por quê? Porque esse gap de conhecimento está produzindo um risco de acidentes na construção civil muito grande. E é um risco, não é porque a pessoa é incompetente, é porque a pessoa não teve o conhecimento necessário. Eu estou com o objetivo de reduzir o risco de acidentes nas obras que estão aumentando demais, de dispersar o conhecimento no Brasil inteiro. Não é só no Brasil que a gente tem chegado. A gente tem aluno de Moçambique, a gente tem aluno de Angola, a gente tem aluno de Portugal. E como a gente tem aluno desses outros lugares, eu tento mesclar a norma brasileira com o Eurocode, principalmente, mas também mesclo com as normas americanas. Para quê? Para que essas pessoas que estão longe também do Brasil estão entendendo que vão conseguir obter conhecimento a partir da Educa, venham para próximo da gente também. Gente, eu acho que era isso.
Obrigado, tchau.